nós estamos aqui mais uma vez para adorarmos e celebrarmos o nosso Deus. Convido você que está em casa agora se preparando para este momento de louvor e adoração, que nós possamos juntos estar na mesma comunhão. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos 105, no capítulo 1, onde diz: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido as suas obras entre os povos. Louvai ao Senhor. Nesta manhã nós queremos louvar a Ele. Nesta manhã nós queremos viver a nossa adoração. Nesta manhã nós queremos tributar a esse Deus maravilhoso e agradecer e engrandecer a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor nesta manhã. Aquieta seu coração agora neste momento e entre na presença do Senhor. Vamos juntos louvar a Ele, vamos juntos buscá-lo a cada dia mais. Esse é o meu desejo, que seja o desejo também do seu coração nesta manhã. E eu quero iniciar nesta manhã louvando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu te quero mais. Eu quero conhecer a Ti mais e mais. E é através da Tua palavra, quero servir ao Senhor mais e mais. Eu quero buscar a Ti todos os dias da minha vida. É minha alegria, o meu prazer. Foi por isso que eu nasci, para louvor, para a honra e para a glória dEle. Então, nesta manhã eu te convido, aonde você estiver agora, que você possa abrir o seu coração e você louve a Deus juntamente conosco, declarando: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero estar mais perto de Ti, eu quero, Senhor, sentir a Tua presença e eu quero também prosseguir para o alvo. Em nome de Jesus, nós queremos adorá-lo. Te busco, te procuro ouvir. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, mas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, mas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, mas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Esta manhã você também possa desejar o Senhor mais e mais a cada dia. E nós vamos continuar louvando, nós vamos continuar adorando, porque Ele é o motivo do nosso louvor. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e Ele nos trouxe grande salvação. Por isso, nesta manhã, louvemos ao Senhor.
Salmos, no capítulo 23. Eu acredito que este versículo é um versículo conhecido, na verdade, eu acho que é o mais conhecido da Bíblia. Muitas pessoas conhecem de cor. E este versículo foi um dos primeiros que eu ensinei aos meus filhos, quando eles eram pequenos. E eu acredito que você também já ensinou seus filhos, e você já tem falado esse versículo muitas vezes. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem outras versões que diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então, esse versículo ele tem sido um bálsamo para a minha vida. Eu acredito que ele tem sido um bálsamo para a sua vida. Ele tem sido um bálsamo também para os feridos. Ele é o consolo para os tristes. Ele é o refúgio para os desesperados. Nós vemos nesse texto que Deus, ele é a nossa completa provisão. Então esse texto fala: o Senhor é o meu pastor, ele é o seu pastor, ele é o nosso pastor. O pastor é aquele que cuida, é aquele que abriga, é aquele que alimenta. E Deus é aquele que nos conduz pelas veredas da justiça, nos faz descansar nos pastos verdes. Ele está conosco, e Ele está conosco quando nós cruzamos vales escuros. E Ele também nos prepara uma mesa farta no deserto. E Ele é o nosso pastor, Ele é o meu pastor. E Ele é aquele que nos acolhe em seus braços. E Ele nos dá segurança. Então eu convido você nesta manhã a descansar no Senhor. Lançar sobre Ele toda a sua preocupação, todas as nossas preocupações. Porque Ele tem cuidado de nós. E Ele é o nosso bom pastor. E Ele segue bem perto de mim, bem perto de você. Basta apenas nós tirarmos um tempo para ouvi-lo, para escutar a sua voz. E nós queremos a cada dia aprender mais e mais com esse bom pastor Jesus. Confiar em ti, oh meu Deus, me
possa nesta manhã receber com alegria a palavra que será ministrada através do pastor. Graça e paz, bom dia, amados, queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus que nos assiste através do Facebook, neste momento que nós estamos nessa crise da pandemia do coronavírus. Mas é um prazer de poder chegar até a sua casa, de poder transmitir a palavra de Deus, sabendo que a igreja, o corpo de Cristo, somos todos nós, individualmente você faz parte deste corpo aí mesmo, onde você está em sua casa. Portanto, é de suma importância você saber que interligado nesse mesmo momento, como Igreja Betel de Coana, para assistir a palavra de Deus, participar das reuniões, é muito importante. Assim, se você o faz, está transmitindo que faz parte da igreja maior, do corpo de Cristo. Individualmente, aí você está realizando e fazendo a sua parte. É isso que nós precisamos continuar fazendo, amados. Amém? Nesse momento, realmente nós precisamos de estar orando a Deus e pedindo para que Deus continue abençoando esta nação, abençoando os governos, abençoando a todas as populações do mundo. Amém? Nós temos dado para você, passado um recado. Eu espero que você possa ter ouvido a nossa mensagem. E é aquilo lá então, irmãos, nós logo estaremos já retornando no final do mês, já no início do mês de junho. Então, dia 31, nós, se Deus permitir, neste mês de maio, estaremos retornando. Amém? Não deixa de ouvir as mensagens, pois é muito importante você saber do bom andamento da igreja e das programações para que você continue orando pela vida da igreja. Nesta manhã, então, nós queremos transmitir a palavra de Deus com uma mensagem que já está aí, talvez você já tenha visto. É a preocupação, um vírus mortal. Então está aí um vírus chamado preocupação. Nós vamos falar em dois sentidos. O vírus da preocupação por ter mais e por ter menos. Nós já havíamos comentado um pouco sobre ter mais e essa grande preocupação daqueles que estão perdendo milhões, milhares de recursos financeiros, seja ele desde aquele que tem uma porta de um comércio, um empregado, até os grandes empresários. E nós convidamos você então para que abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 12. Então abra a sua Bíblia aí, nos acompanhe atentamente para esse momento. No capítulo 12, versículo 13 ao 34, nós vamos observar aqui que Lucas, ele vai estar narrando o que Jesus vai estar ali com a multidão e também com os seus discípulos, instruindo, na verdade, os vacinando contra este vírus chamado preocupação. Então, nós vamos estar lendo novamente esse texto rapidamente para que você possa interiorizar sobre o assunto e assim estar mais vívido a sua fé e a sua consciência sobre esta mensagem. Diz o texto então em Lucas capítulo 12. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita? Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo:
Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nesse primeiro momento, então, nós observamos aqui a preocupação de um homem que queria que Jesus resolvesse um problema familiar. A herança. A herança para ser repartida entre ele e seu irmão. E Jesus logo foi de cara dizendo que ele não veio para realmente resolver esses problemas. Existiam autoridades competentes para isso. Mas Jesus demonstra então uma preocupação maior com a multidão. Então ele traz uma parábola, um ensino que vai trazer uma realidade existencial no coração do homem. A preocupação com esta vida e com apenas as coisas materiais. Não que ter coisas materiais é pecado, mas deixar que as coisas materiais te possuem é um pecado mortal, porque se tornou o seu Deus a sua idolatria. Isto é avareza e ganância. Por isso que o homem da parábola é um rico proeminente, que plantou muito e também colheu muito, e não tinha como guardá-las, mas ele teve uma boa ideia. Ele disse: vou destruir os meus celeiros e construir outros maiores. Mas isso não tem nenhum problema. Construir, produzir é muito bom, mas o grande problema deste homem é que ele estava sempre pensando consigo mesmo, sempre pensando no seu futuro consigo mesmo, sem realmente deixar que Deus esteja ali presente na história dos seus planos aqui terrenos. E o que aconteceu? Este homem então, ele diz: eu já sei, eu tenho consigo mesmo, comigo mesmo, uma ideia genial. Eu vou construir outros celeiros maiores e assim colocarei todo o mantimento ali e direi para minha alma: agora pode descansar, coma. Agora pode se congratular, ter o seu prazer por muito tempo. Descanse em paz, se alegre. Mas Jesus disse: olha, nesta noite eu te pedirei a sua alma. E o que você tem preparado, para quem ficará todas estas coisas, desta vida que você preparou? E assim Jesus disse: assim também são aqueles que preocupam somente com as coisas materiais, somente estão envolvidos com as coisas materiais, buscando as coisas terrenas e se esquecem de Deus. Serão pobres, miseráveis homens e mulheres de Deus. Esta é a primeira grande preocupação de apenas se envolver com as coisas desta vida, com as coisas materiais, sem se preocupar com as coisas de cima. Jesus deixou bem claro aqui que este era um grande problema. A vida de um homem não consiste apenas nas coisas que ele possui, não, muito mais daquilo que você possui na presença de Deus. E Deus em Cristo providenciou um grande presente para os homens. Infelizmente eles não creem, não creem. Nós não podemos fechar os nossos olhos para o vírus invisível chamado Covid-19, que está para ceifar milhares e milhares de pessoas a cada dia que passa. Amados, devemos continuar as nossas orações para que se descubra uma vacina eficaz para deter esse vírus. Enquanto isso, devemos tomar todas as precauções possíveis, como usar máscaras, lavar as mãos e também com álcool, passando álcool em suas mãos, abrir a casa aonde tiver agrupamentos o mínimo possível ou ventilação arejada aquele espaço. Tudo isso é muito importante. Se as pessoas, muitos, não estão tão cientes
deste vírus invisível, amados, muitos, eles fecham seus olhos para um vírus chamado pecado, que levam à morte também todos os dias milhares de pessoas, e a cada dia também acrescenta milhares de outras mais. Irmãos, o que nós devemos fazer com este vírus chamado pecado? Devemos contra este vírus pregar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e apresentar a maior das revelações, o antídoto contra o pecado revelado nas Escrituras, Jesus Cristo de Nazaré. É este Jesus que nós precisamos declarar, amados. Mas assim como o coronavírus, muitas pessoas não estão crendo que o vírus do pecado pode levá-los a uma morte, uma condenação eterna, sem a presença de Deus, porque apenas acreditam nas boas intenções dos seus corações que os livrará um dia desse vírus chamado pecado. E muitos estão enganados, e o inferno estará praticamente cheio de pessoas com boas intenções, assim como o coronavírus precisa de um antídoto, o pecado também precisa de um antídoto poderoso. Mas tenho boas notícias para você, que Jesus, ele já providenciou esse antídoto. O amor de Deus entregou Jesus Cristo contra o vírus do pecado, entregando o seu Filho Jesus Cristo para combater todo o mal do pecado, todo vírus que aprisiona e acorrenta milhares de mentes e corações. Jesus veio libertá-los, amados irmãos. Homens e mulheres, saibam disso, que Ele é o antídoto de Deus para todo vírus que atormenta os corações dos homens e não encontram paz, porque somente Jesus Cristo, o antídoto de Deus, pode lhe trazer a paz. Amados e amigos presentes nesta live que nós apresentamos a mensagem de Deus, vou falar para você sobre um vírus chamado preocupação. Quando você tem mais, mas também quando se tem menos. E se é um pecado mortal para a sua vida, o pecado em si, fique sabendo que o vírus da preocupação também o é. O que quer dizer isso, amados? A palavra de Deus declara no Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ler no capítulo 12, versículo 13 ao 34, que Jesus aqui traz uma narrativa surpreendente, amados. Ele falou sobre um vírus chamado preocupação, daqueles que já têm e querem ter mais, mas também daqueles que nada têm ou pouco têm, ou quase nada têm. Em dois sentidos, então, Jesus falou dessas preocupações, daqueles que têm mais e querem mais, estão buscando somente as coisas desta vida, as matérias, o dinheiro, a riqueza, ele está envolvido das coisas desta vida. E aqui então, em primeiro lugar, o vírus da preocupação por ter mais. Está aí no capítulo 12, do 13 ao 21. Lucas então traz uma narrativa da revelação de Jesus Cristo sobre esse vírus chamado preocupação, que está de forma implícita no coração daquele homem que se levanta da multidão dizendo, julga esta causa da partilha da herança com meu irmão. E Jesus também coloca a narrativa da parábola do rico insensato. Na verdade, era um louco insensato, um homem que, não porque ele era rico, ou havia uma fazenda, ou produzia muito, mas por aquilo que ele colocou na sua vida, ele se afastou de Deus e viveu apenas a sua vida. Mas sabemos que o homem em si,
como Jó, ele declarou: nu vim do ventre da minha mãe e nu também voltarei. O Senhor Deus, o Senhor tomou, ele diz: bendito seja o Senhor. E o apóstolo Paulo também disse que nada trouxemos para esse mundo e de certo que nada podemos levar dele. Desta forma, então, amados, estes homens e esta parábola trazem uma lição muito importante, porque realmente há preocupações daqueles que têm dinheiro. O que vai acontecer por esses dias, por esses tempos, dos grandes empresários, das grandes indústrias? O que vai acontecer com o seu dinheiro, aqueles que têm dinheiro aplicados? O que será das finanças? Tem muita gente preocupado, tem muita gente sobejando também, preocupado aonde colocar o seu dinheiro, aonde investir o seu dinheiro nesse momento de crise. De todas as formas, nós estamos vendo que há preocupações apenas com esta vida e pelas coisas que o envolvem, as circunstâncias materiais. E isto é um vírus chamado avareza, um vírus mortal para a vida humana. E Jesus alertou a multidão no verso 15 do capítulo 12, ele disse assim: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Jesus estava dizendo aqui, não há apenas um tipo de ganância, de desejar, mas todo tipo de coisas que você queira investir todo o seu tempo, toda a sua vida, a sua mente, seu esforço, e se esquecer de Deus. Tome cuidado. Jesus disse aqui, a vida de um homem não consiste apenas na quantidade dos seus bens. Jesus não estava dizendo que você não deveria ter bens, de almejar bens, de ir atrás dos bens. Não, dessa forma, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a vida de um homem não consiste apenas disso. É o que aqueles da parábola estavam pensando e estavam loucos. Jesus então combate a avareza, a ganância de forma contundente, amados, porque é um apego excessivo ao dinheiro, aos bens materiais, com grande preocupação de juntá-los, ou o que fazer, ou com que propósito, o tempo todo, se esquecendo das coisas do alto. E aqui Jesus então, ele não deseja que você não seja um sonhador, não. Ele deseja que você seja um sonhador. Muitos homens do passado foram sonhadores, foram grandes homens tementes a Deus. Abraão, Salomão, Jó, como nós falamos, um homem rico em todo o Oriente. Muitos homens ricos que colocaram a sua confiança e o seu temor diante de Deus. E todos a sua confiança eles depositaram em Deus, e Deus assim os fizeram prosperar, amados. Esses homens, eles possuíam grandes riquezas, mas jamais deixou que as riquezas os possuíssem. E para tanto, amados, eles, quanto mais tinham, mais eles eram abertos a dar, a compartilhar daquilo que possuíam, porque sabiam que Deus, acima de tudo, era o doador de toda a riqueza que eles possuíam, de toda a sabedoria que eles possuíam. Jesus trouxe então esta parábola porque muitos confiavam em si mesmos e não em Deus. E nós precisamos confiar em Deus. Amados, o grande problema daquele homem da parábola, do rico fazendeiro, é de que ele apenas confiou naquilo que ele queria e naquilo que ele pensava, e nada mais, nada menos. O vírus da preocupação de ter e apenas bens materiais, este foi o problema
do vírus gravíssimo que Jesus questionou. Esta noite eu te chamarei, e o que você tem preparado para mim? O que você tem feito para mim? O que você tem realizado? Que se o fogo de Deus passar assim, o que vai permanecer para Deus? Aquele homem, infelizmente, todas as coisas materiais desta vida iria ficar. Deus iria chamá-lo, mas tudo iria ficar. Ele não levaria nada. É isso que Jesus está querendo dizer. Este homem se preocupou apenas com as suas coisas. E isto é muito perigoso. Irmãos, em Cristo, a advertência e a avareza realmente pôde trazer um esclarecimento da insensatez deste homem e não refletir que a sua vida é passageira, ela é muito rápida e Deus tem uma missão para que você aqui nesta vida seja salvo e faça um bom trabalho, uma grande realização através da sua salvação. Faça boas obras. Creiam que Jesus o salva para as boas obras, e não o contrário, mas que você viva uma vida sem avareza. Então, nesse aspecto aqui, este homem não pôde perceber que a sua vida é tão curta. Ele confiou todo o seu futuro nos bens materiais e se esqueceu de estar cada dia preocupando também com as coisas espirituais. Na verdade, ele considerou o dono de tudo e não pensou que havia um dono maior do que ele, Deus. Deus é dono de tudo. Você e eu estamos apenas como administradores dos bens materiais que Deus também deixou para nós usufruirmos. De certa forma, então, tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus e deve ser para Deus. Nós precisamos entender, amados, desta forma. Vemos aqui que a avareza, ele sufocou a palavra de Deus no coração das pessoas, porque não dá espaço para Deus. Ele cria armadilhas e tentações, 1 Timóteo 6, do 6 ao 10. E traz uma falsa segurança para a sua vida, 1 Timóteo 6,17. Então, amados, você tem se preocupado somente nas coisas materiais? Não é pecado você estar pensando nas coisas materiais, mas pensar somente nas coisas materiais e deixar das de Deus, não buscar, não se empenhar, não agrupar, não se engajar. Isso é um pecado quando o propósito de Deus para a igreja do Senhor, Ele deixou bem claro que você é o corpo de Cristo, individualmente, mas todos nós fazemos parte deste corpo, de tal forma que você não está sozinho, você não está desligado, querendo ou não, você pode estar ligado, mas você pensa que pode fazer a obra sozinho, do jeito que você pensa. Não, Jesus estava querendo esclarecer isso. Em segundo lugar, então, entramos para o vírus chamado preocupação por ter de menos. E aqui Jesus se dirige agora aos seus discípulos. Ele vai agora dirigir aos seus discípulos porque ele quer que seus discípulos não sejam infectados com este vírus chamado preocupação por ter de menos, que significa não acreditar no cuidado de Deus em tempos de escassez, em tempos de dificuldades, em tempos em que vai faltar o trabalho, em que vai faltar a saúde, e você não vai poder realizar o trabalho. De onde virá os recursos? Deus quer que você creia que Ele é o Deus que vai sustentá-lo em todos os aspectos da sua vida. Em nenhum momento Ele vai te deixar, mas Ele vai estar com você, Ele vai estar conosco nos momentos mais difíceis que nós passarmos. Ele vai prover as nossas necessidades, Ele vai prover a cura que nós tanto precisamos. Nós precisamos crer que Jesus, Ele tem o antídoto
para a preocupação quando se tem de menos? Então vejamos aí no versículo 23, 22, dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou, portanto, lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. O que Jesus está querendo dizer é que a sua vida vale mais do que o mundo inteiro. A sua vida foi paga por Cristo Jesus, porque vale a eternidade. A sua vida tem muito mais valor porque é eterno. Se Cristo a comprou, lembre-se, ela tem um valor eterno. Ela não é apenas para ser passageiro e aqui morrer, como muitos pensam, de que o corpo ficará apenas aqui na sepultura e acabou. Estão todos enganados. Amados, Jesus quer vacinar os seus discípulos e quer vacinar você também quanto a esta preocupação, quanto ao que comer, o que vestir. Deus sabe de tudo que nós precisamos, Ele sabe das suas necessidades, do que você tem passado. Deus é um Deus onisciente, Ele sabe e conhece todas as coisas, mas Ele queria vacinar os seus discípulos quanto a esta preocupação também, porque se o de mais preocupa as pessoas, o de menos também pode preocupar por onde encontrar os meios de subsistência, onde encontrar o pão, a comida, a água, as vestes, aonde tê-los. Amados, Deus queria mostrar que Ele é o doador, primeiramente da vida, Ele sustenta a sua vida e a coloca de pé para que você possa buscar a Deus em primeiro lugar e depois buscar outras coisas também. Porque Ele não nega aqui de você ter sonhos e realizar e fazer projetos, nada disso, mas que se coloque Deus em primeiro lugar, para evitar a preocupação em envolver toda a sua vida. E a preocupação é um vírus mortal, assim como o pecado também o é. E ela é destrutiva para a sua vida relacional e a sua vida com Deus. Lembre-se disso. O reverendo pastor Hernandes Dias Lopes descreve a ansiedade do original grego como constante suspense. E a descrição é a descrição de um navio surrado pelos ventos fortes em uma grande tempestade. Um termo anglo-saxônico que significa estrangulamento, que gera uma esquizofrenia existencial. E nesse sentido, então, a primeira coisa que a preocupação cria é um problema que ela não existe. Na cabeça da pessoa que começa a preocupar, ela cria problemas quando elas inexistem. Em meio à crise no mar, os discípulos, ao se deparar com a voz de Jesus, eles viram um fantasma e não puderam ouvir a voz que era Jesus. A preocupação traz o medo da insegurança e vem uma imaginação realmente de uma coisa que inexiste. Em segundo lugar, a preocupação, ela aumenta os problemas e diminui a sua capacidade de resolvê-los. Você começa, então, a ver todos os tipos de problemas. Você olha para cá, vem uma notícia e você vê um problema. Nunca vê soluções. Vejamos os espias. Quando Deus pediu para que os 10 espias fossem olhar para a terra lá de Canaã e trouxesse os resultados da sua observação. Ao olhar para os gigantes, eles trazem a notícia de que eram como gafanhotos.
não puderam realmente olhar aquele momento ali como uma grande oportunidade de conquistas. Eles viram apenas o problema. Mas em outro dado momento, quando também os israelitas estavam diante do grande gigante Golias, eles viram um grande problema que os atormentaram e os humilharam por vários dias, porque eles apenas viram o gigante Golias. Mas quando Davi chega, ele olha para o gigante Golias, mas ele não apenas olha para o gigante Golias, ele olha para o gigante Deus a quem ele servia, o Deus dos exércitos. E ele então via a vitória, ele via a solução para os seus problemas. Amados, aqui nós temos realmente grandes problemas. A preocupação também, então, ele traz a você a capacidade de tirar você do alvo de olhar para Deus e de fixar apenas nas coisas desta vida. A preocupação começa a fazer com que você deixe a sua vida agora mais distante das coisas de Deus e mais presente nas coisas materiais de cada dia. E então você começa a olhar para todas as coisas que você está olhando e se preocupa em como fazer para você se sustentar. Não que isso não seja uma obrigação sua, mas isso não deve ser o foco fixo de toda a sua vida, pois o seu foco primário deve ser Deus. Deve ser descansar em Deus, confiar em Deus. A preocupação, então, ela não tem nenhum valor. Guarde isso. A preocupação não tem nenhum valor. Jesus disse que ninguém pode acrescentar um dia a mais, nem tirar um dia a menos da sua própria vida. Por isso que a preocupação, ele diz, você não adianta estar preocupado, porque nada daquilo que você está pensando, ela vai acontecer na maioria das vezes. Então, segundo uma estatística reveladora, descreve que 70% das preocupações, elas não acontecem, porque ela não tem valor nenhum. Por isso que Jesus combateu este vírus chamado preocupação, quando se tem de menos, porque cria em você uma coisa que ela não existe, que não tem valor nenhum de ficar ali, faz você olhar para as coisas terrenas, temporais. Então, em outro motivo, nós podemos declarar que a preocupação cega a visão de nossa existência, de nós mesmos e de Deus. Cega todos esses valores e você apenas quer correr atrás de coisas. Você se até despreocupa consigo mesmo. Você, então, não preocupa com a sua alma, e muito menos que existe um Deus que o chama para o seu serviço, para o seu trabalho, e quando não dizem para a sua salvação. Amados, o propósito primário de Deus é que homens e mulheres glorifiquem a Deus e se alegrem em sua presença para sempre. É este propósito. Paulo, ele sabendo disso, ele chorou pela igreja de Filipos, lá quando ele disse, pois como já lhes disse repetidas vezes, ele disse, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E quantos a estes, ele diz, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso, porque só pensam nas coisas terrenas.
E ele diz mais, a nossa cidadania, ela está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso, amados, que a preocupação é um pecado. Paulo chorou por aqueles que apenas estavam preocupados consigo mesmos. Eles estavam preocupados da sua própria existência diante de uma eternidade onde Deus o aguarda para um juízo final, onde Ele irá julgar tanto os bons quanto os maus, quanto crentes e descrentes, a julgar os vivos e os mortos. Você está preparado para esse dia? Lance a sua vida e os seus anseios, preocupações aos cuidados do Senhor. E o tudo mais Ele vai fazer. Amém? Mas como ter vitória contra as preocupações, contra este vírus mortal que nos tira toda a força para glorificar, buscar a Deus, servir a Deus, colocar a nossa família diante de Deus? Amados, no verso 12 ao verso 30, Jesus, ele disse uma coisa muito importante. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Jesus declarou aqui, para você poder ter vitória contra as preocupações, você precisa saber que todas essas coisas buscam os pagãos, aqueles que buscam deuses de pau, de pedra, de madeira, deuses que são feitos por mãos humanas. Mas nós, você, que olha para a natureza e vê de onde tudo isso veio, Deus o criou. E nós, de onde nós viemos? Deus o criou do pó da terra, com um propósito. Deus criou. Então ele diz aí, olha, o Pai de vocês sabe muito bem que vocês precisam de todas as necessidades básicas da vida, como comida e vestes. Em outra tradução também, água, porque era muito importante a água naquelas regiões. Irmãos e amigos em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, então, o antídoto contra as preocupações é sua fé em Deus. Deus Criador. Deus que Ele está no seu trono, mas Ele está também com você e pode sustentar você, de passar com você, de estar conosco na hora da prova, ali que nós devemos saber e crermos que Deus estará conosco. Amém? Uma coisa é falar de problemas, de falar para os outros, mas como nós falaremos para os outros de que Deus é um Deus da provisão, quando nós andamos preocupados, não andamos com fé neste Deus, que é a provisão, que dá-nos a provisão de cada dia? Ele diz que nos dá, a oração que ele pediu para que os seus discípulos fizessem, nos dá hoje o pão nosso de cada dia, ele nos dá. Deus, ele provê as nossas necessidades. E para isso, então, nós observamos que Jesus começa, então, a trazer também um antídoto que as pessoas, muitas vezes, não estão observando, estão deixando passar despercebidos. É a observação das coisas criadas por Deus, como Deus cuida das coisas que Ele criou. Os corvos, então os passarinhos, todos esses animais, as plantas, Ele coloca os lírios, que de manhã ele está lindo, exuberante, mas logo à tarde, depois do sol, ele se murcha. E ele volta-se para os seus discípulos e diz assim, olha, se Deus cuida de toda a criação que Ele fez na natureza,
Ele também não tem todo o poder de cuidar de você na hora que você passar as necessidades desta vida? Com certeza sim. Por isso que Jesus, ele colocou esta observação que muitas vezes nós não paramos para observar, o cuidado de Deus. E por isso que muitas vezes ele colocou assim, olha, o corvo, ele nem trabalha, ele não ajunta em celeiro, dando a referência daquele grande fazendeiro rico que ajuntou e preocupou apenas, os pássaros nada disso podem fazer, mas contudo Deus as sustenta. Ele diz, quanto mais homens de pouca fé. Então, em primeiro lugar, o antídoto contra este vírus chamado preocupação é a fé. Acreditar que Deus, Ele existe. Ele é tão vívido que nós podemos sentir, nós podemos ter o poder do Espírito Santo que Jesus, Ele prometeu para estar comigo e com você. Amém? Outro antídoto que Jesus aqui ele pode se referir é a oração, porque ao buscar a Deus, você vai colocar em oração. Então, colocar todas as suas preocupações diante de Deus em oração. Esse é o segundo antídoto. Filipenses capítulo 4, 6 ao 7, você encontrará isto, meu irmão e minha irmã. Abra lá, quando toda a preocupação está envolvida no seu coração, lembre-se, você deve se desagarrar de toda essa preocupação. Não é descompromissado com as suas coisas, não. É deixar nas mãos de Deus aquilo que você não pode fazer agora. Deixe nas mãos do Senhor a mensalidade que você precisa pagar, mas olhe para o presente. Cuide da sua saúde, ore para Deus, confie nele, glorifica ao Senhor, exalte, adore Ele com cânticos espirituais, busque a sabedoria, Ele vai dar nesse tempo, quando você orar e pedir por sabedoria, uma saída. Ele não está dizendo aqui que era somente para você fazer isso e se acomodar. A inércia é outro pecado, um vírus mortal também, não querer fazer nada. Mas aqui está o remédio, oração. Nós precisamos confiar. Vem um problema, dobre o seu joelho. Comece a chorar pelos seus filhos. Comece a chorar pelo seu casamento. Comece a orar pela sua igreja. Comece a orar por este mundo, pelas necessidades humanas que estão grandemente afetadas e muito mais a espiritual. Muitos estão indo para a eternidade sem conhecimento desse Jesus Cristo. Amados, precisamos ter a certeza, também como antídoto, que Deus se agrada de nós através de Cristo Jesus em seu reino. Amém? Jesus agrada de todos aqueles que chegam até Ele, diz e confessa, eu sou pecador. Me perdoe dos meus pecados, me receba em tua casa, Senhor, me perdoe de todos os pecados. Como aquele ladrão na cruz, tinha 2 ladrões, mas um deles na cruz, ele disse assim, realmente nós merecemos. O outro dizia e batia no peito, dizia, se tu és filho, nos salva. Mas o outro batia no peito e dizia, pecador que nós somos, nós estamos aqui porque merecemos. Ele se arrependeu, reconheceu os seus pecados e olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus lhe responde rapidamente, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja aí, amados, Deus nos recebe em seu reino de braços abertos. Em Cristo Jesus, em Efésios 2, 6, 7, Paulo ele diz que nós já estamos ressuscitados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém? E diz mais, para mostrar nas eras que onde via a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Se você não tem recebido tudo isso, Jesus, ele pode
demonstrar toda a sua bondade e a sua riqueza. Ele vai encher o seu coração e não lhe faltará nada. A sua satisfação será inteiramente em Deus, em Cristo Jesus. O antídoto contra a preocupação também é quando a prioridade das coisas que nós temos é Deus. É Deus. E assim Deus cuidará das nossas necessidades. Quando você colocar Deus em primeiro lugar, Deus cuidará das suas coisas, da sua família, dos seus filhos. Ele vai cuidar em cooperação com você que está acreditando que Deus lhe deu autoridade para estar diante dele e sendo o filho dele, a filha dele, que vai realmente usufruir dessas bênçãos com a sua família. Amém? Deus deu a melhor família para você. Deus deu o melhor filho, a melhor filha para você. Mas muitas vezes não vemos isso. Vemos como problemas, como preocupações. Lembre-se disso, Deus nos recebe em seu reino para que todas as coisas também que nós colocamos como prioridade do seu reino em nossa vida, Ele vai suprir tudo o que nos falta dentro da nossa vida e dentro da nossa casa. Amados, por último, o grande antídoto contra a preocupação, esse vírus mortal, é mudar nossas estratégias e o rumo dos nossos investimentos. Não que não podemos ter investimentos nesta terra, mas ele estará dizendo que o seu investimento, em primeiro lugar, deve ser na eternidade, nas coisas que são de cima, porque onde estiver o seu tesouro, aquilo que é de maior valor, aquilo que é mais importante, aquilo que você coloca a sua energia, o seu pensamento, o seu plano, o seu propósito, tudo em primeiro lugar, ali também estará a sua riqueza, ali estará o seu coração, é o que Jesus está dizendo aqui nesse aspecto. Mudar o rumo do seu investimento, das coisas que você investe, é muito importante. Por isso que ele diz no verso 33, venda o que tem e dê esmolas, façam para vocês bolsas que não gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega de perto e nenhuma traça corrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amados, faça investimentos, mas faça investimentos certos. Nós precisamos realmente saber investir, mas da forma correta. Invista no reino de Deus. Invista nas coisas que são eternas. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quando Deus nos abre os olhos para enxergarmos as coisas eternas como de maior grandeza e valor para o nosso investimento, tudo aquilo que nós possuímos, ela vai mudar de direção. O seu investimento, então, vai ser para que você seja realmente um melhor pai, uma melhor mãe. O seu investimento vai mudar para que você seja um bom filho, uma boa filha, um bom servo de Deus. Todo o seu investimento vai ser para o progresso da sua vida, da sua família, dos seus filhos e muito mais do reino de Deus. Você vai começar a investir dos seus recursos financeiros para as coisas da eternidade. É isto que Jesus quer que você possa realmente ser na sua presença. Pense bem, aonde você tem investido os seus recursos. Ali também estará a sua grande preocupação. Que esta preocupação seja em colocar Deus todos os dias, buscá-lo com toda a intensidade, assim como você faz
ao trabalhar todos os dias para buscar o pão de cada dia, assim também o desejo de estar em cada momento que você pode estar reunido para ouvir a palavra de Deus, dedicar para o alimento espiritual para a sua vida, você ali estará colocando em primeiro lugar realmente o antídoto maior para que as preocupações não estejam no seu coração, mas a alegria, o louvor e a adoração diante da presença de Deus. Amém, amados? Nós queremos encerrar nesta manhã orando pela sua vida, pedindo para que o Senhor alcance a sua vida, a sua família e muitos que estão já passando por necessidades. Se você puder, que você que tem recursos, trazer uma cesta básica de alimentos não perecíveis aqui onde nós reunimos, comece a fazer isso, porque talvez você esteja despreocupado, né, quanto a esta questão de falta, mas há pessoas que precisam de ajuda em momentos inesperados, perdeu o emprego ou estão doentes. E nós podemos fazer o mínimo que nós podemos, é ajudá-los, é ajudá-las. Vamos orar. Querido e maravilhoso Senhor, nós queremos agradecer pelo dom da vida, pelo bem maior que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, que é a salvação. E pela salvação o Senhor nos deu o poder do Espírito Santo. Nós o reconhecemos como Deus que sustenta todas as nossas vidas, sustenta a tua igreja, sustenta os meus amados irmãos, sustenta todos nós, a igreja do Senhor, sustenta a toda a humanidade pela palavra do seu poder, aguardando que se cumpra no tempo determinado de tudo aquilo que o Senhor já disse na sua palavra e está aguardando que esse tempo chegue para o seu juízo final. Deus, enquanto isso não chega, tira a preocupação das coisas materiais, que elas não sejam o único meio para a nossa vida aqui, mas seja realmente parte da nossa busca diante da presença de Deus. Enquanto estarmos trabalhando, estarmos louvando ao Senhor, em evangelizar, em buscar realmente a alma perdida, a vida que precisa de um conselho, de uma palavra, Senhor. Nós oramos para que o Senhor conceda esta riqueza, não da preocupação, mas da gratidão no coração dos meus irmãos. E assim eles venham ser bênçãos, quando voltarem a nos reunirmos, eles venham estar vibrantes, cheios de alegria, contando das bênçãos que tiveram enquanto a pandemia estava em grande quantidade. Voltará trazendo seus testemunhos. Nós assim oramos e agradecemos que este domingo e toda esta semana que o Senhor os abençoe ricamente, Pai, no nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja para sempre na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. Amém. Amados, nós estamos lembrando de todos os aniversariantes deste mês de maio. Vamos estar orando ainda, né? Nós vamos ter mais uma semana, mas queremos parabenizar todos os aniversariantes que já fizeram aniversário, e depois nós estaremos orando em um culto que nós teremos na próxima semana. E assim será o último na próxima semana, e depois já o dia 31 estaremos retornando. Enquanto isso, se prepare, ore para que tudo isso aconteça e estejamos de volta. Um grande abraço então a todos vocês, fiquem na paz, tenham um bom domingo na paz do Senhor. Amém? Ué, caiu?